Ele é milionário, mas mentiu para a mulher por quem se apaixonou, e agora, frente a frente, sua confissão pode destruir tudo. Mas será que o amor verdadeiro pode nascer de uma mentira? Prepare-se para descobrir uma verdade desconcertante sobre o que realmente define uma conexão genuína, quando as aparências são apenas uma máscara para o que sentimos por dentro. Em uma cobertura luxuosa no coração da cidade, rodeada por paredes de vidro que revelavam uma vista deslumbrante, vivia o jovem milionário Arthur. Sua vida, recheada de festas opulentas e eventos sociais extravagantes, era admirada por todos que o conheciam e ou, ao menos, pensavam conhecê-lo. Apesar de ter acesso a tudo que o dinheiro poderia comprar, havia um vazio crescente em Arthur. Os olhares de admiração, as risadas ensaiadas e as conversas fúteis pareciam se repetir em um ciclo interminável. Arthur sempre acreditou que sua riqueza o isolava de conexões reais. As pessoas que se aproximavam pareciam mais interessadas em sua conta bancária do que nele como pessoa. E, por mais que tentasse se misturar em meio ao glamour, a sensação de solidão era sufocante. Foi em uma dessas noites, ao voltar de um evento, que Arthur tomou uma decisão impulsiva. Ele precisava de uma mudança, de uma experiência que o tirasse da redoma de ouro em que vivia. Ele queria ser tratado como alguém comum, sem o peso do dinheiro definindo cada interação. Na manhã seguinte, vestindo roupas simples e despretensiosas, Arthur caminhou pelas ruas movimentadas da cidade. Sua aparência, cuidadosamente escolhida para parecer casual e normal, o fazia parecer apenas mais um entre a multidão. Mas havia um plano claro em sua mente, e ele queria entrar em um mundo onde seu nome não significasse nada. E foi assim que seus passos o levaram até uma loja de luxo, uma das mais exclusivas boutiques da cidade. A boutique era um mundo à parte, com vitrines brilhantes que exibiam roupas de alta costura, acessórios reluzentes e peças finamente trabalhadas. O cheiro suave de perfumes caros pairava no ar, e o som de sapatos elegantes ecoava no ambiente. Arthur passou pela porta de vidro com uma postura confiante, mas seu visual simplório destoava completamente do ambiente luxuoso. Ele sabia que estava prestes a experimentar algo diferente, e queria ser tratado como alguém sem a etiqueta da riqueza. Ao entrar, seus olhos percorreram o espaço enquanto tentava parecer natural. As paredes da loja eram de um branco imaculado, decoradas com detalhes dourados e espelhos que ampliavam o ambiente. A luz suave refletia nas joias e bolsas nas prateleiras, criando um cenário quase irreal. Foi então que uma voz suave e profissional o tirou de seus pensamentos. Bom dia, posso ajudá-lo? A jovem vendedora, chamada Marina, aproximou-se com um sorriso caloroso e genuíno, sem hesitar, mesmo diante da aparência despretensiosa de Arthur. Seu uniforme impecável e o cabelo preso em um coque demonstravam profissionalismo, mas o que mais o impressionou foi a naturalidade e a gentileza com que ela o tratou. Marina não fez nenhuma suposição sobre sua condição financeira, como muitos em sua posição provavelmente fariam. Em vez disso, ela simplesmente ofereceu ajuda, como faria com qualquer cliente. Arthur, pego de surpresa pela atitude da jovem, respondeu de forma simples, quase tímida, enquanto uma sensação inesperada de conforto o envolvia. Ele estava acostumado a olhares de desprezo ou de excesso de atenção, mas o que sentia ali era diferente. Algo começava a mudar. Os minutos que se seguiram, Arthur percebeu que Marina era diferente de todas as outras pessoas que ele costumava encontrar em seu cotidiano. Ela não estava preocupada com quem ele era ou o que ele poderia oferecer. Não havia sinais de segundas intenções, e isso o intrigou profundamente. Enquanto ela o guiava pela loja, apresentando peças e fazendo sugestões, Arthur absorvia mais a presença dela do que as roupas ao redor. Gostou dessa camisa? Marina perguntou com leveza, segurando uma peça elegante, mas sem exageros. Arthur não respondeu de imediato, sua mente estava ocupada com a naturalidade do momento. Havia algo reconfortante na forma como Marina o tratava, sem artifícios, sem tentar impressioná-lo ou se aproveitar de quem ele poderia ser. Era a primeira vez, em muito tempo,
que ele se sentia visto como uma pessoa comum. Arthur escolheu algumas peças, mais por manter o disfarce do que por real interesse. Enquanto ela o acompanhava até o provador, ele percebeu que queria prolongar aquela interação, como se algo no jeito dela o fizesse querer ficar por ali mais tempo. Quando voltou do provador, vestindo uma das camisas que Marina havia sugerido, ela abriu um sorriso sincero e comentou com entusiasmo: "E ficou ótimo em você." Marina não fazia ideia de quem ele era, e essa sensação o deixava dividido. Por um lado, ele apreciava ser tratado de maneira genuína, sem o peso de sua fortuna influenciar a forma como era visto. Por outro, o medo de que aquilo acabasse assim que a verdade fosse revelada começava a rondar sua mente. Ao final de sua visita, Arthur comprou a camisa, deixando Marina sem saber que o pagamento foi feito por um cartão bancário com saldo ilimitado. O sorriso no rosto dela, ao se despedir dele, foi o suficiente para acender uma centelha de curiosidade e desejo de voltar. Ao sair da loja, Arthur olhou para trás e observou Marina por um instante. Ela tratou-o bem, não por interesse, mas porque era assim com todos. Essa simplicidade e honestidade tocaram algo profundo dentro dele, algo que ele nem sabia que estava procurando. Caminhando de volta para casa, Arthur refletia sobre o encontro. Ele sabia que havia mais ali do que uma simples visita a uma loja. Por que alguém tão comum como ela conseguiu fazer com que ele, um milionário cercado por superficialidade, se sentisse mais vivo? A curiosidade em saber mais sobre Marina crescia. O desejo de reviver aquele tipo de interação genuína fez com que ele tomasse uma decisão silenciosa e ele voltaria. No dia seguinte, Arthur acordou com uma sensação diferente. Não era ansiedade, tampouco preocupação. Era uma curiosidade crescente, um desejo de voltar àquela loja e ver Marina novamente. A sensação de leveza que sentirá ao interagir com ela não era algo que ele queria deixar para trás. Ela o fazia sentir-se normal, uma experiência rara e, de certa forma, fascinante. Colocando novamente as roupas simples que usará no dia anterior, Arthur saiu de sua cobertura de luxo, desta vez caminhando com um propósito claro. À medida que se aproximava da boutique, começou a imaginar como seria revê-la. Haveria algum reconhecimento? Alguma diferença no comportamento dela? Ao entrar na loja, o mesmo ambiente sofisticado o envolveu, mas agora parecia mais familiar. Marina estava atendendo outro cliente quando ele chegou, mas, assim que o viu, sorriu de forma calorosa e natural. Ela se lembrava dele. "Olá! Que bom que voltou", disse Marina, se aproximando após terminar com o cliente anterior. Seu tom era amigável, mas sem qualquer indício de que esperava algo mais dele. Era exatamente o tipo de comportamento que o fazia sentir-se à vontade. Ele, por outro lado, notou que estava mais nervoso do que gostaria de admitir. "Eu gostei do atendimento de ontem. Pensei em voltar para ver mais algumas coisas." Sua desculpa soou um tanto apressada, mas Marina não pareceu notar. "Claro. Vou te mostrar algumas novidades que chegaram hoje." Marina começou a mostrar-lhe algumas peças com a mesma atenção e cuidado do dia anterior, sem qualquer indício de que a aparência despretensiosa de Arthur a fazia tratá-lo de maneira diferente. E isso, novamente, o tocou. Conforme ela o conduzia pela loja, mostrando novas peças e comentando sobre as coleções, Arthur se viu mais interessado nas conversas do que nas roupas. "Como é trabalhar aqui? Parece um lugar bem movimentado", perguntou, tentando abrir espaço para um diálogo mais pessoal. Marina sorriu, continuando a dobrar algumas roupas enquanto respondia. "É movimentado, sim. A maioria dos clientes está sempre atrás das últimas novidades ou procurando por algo específico para algum evento. Mas é um bom trabalho, sabe? Conheço muita gente interessante." Havia um brilho em seus olhos enquanto falava, como se ela realmente apreciasse o que fazia. Arthur assentiu, mas a curiosidade em saber mais sobre a vida dela crescia. Ele queria entender como alguém que parecia viver em um mundo tão diferente do seu lidava com os desafios cotidianos.
Você gosta de moda? Perguntou, sem querer soar desinteressado, mas genuinamente curioso. Eu gosto, sim, respondeu ela. Mas, para ser sincera, o que mais gosto aqui é poder conversar com as pessoas, conhecer suas histórias. Cada cliente que entra traz algo diferente, sabe? O comentário fez Arthur pensar. Ali estava ela, trabalhando em uma loja que atendia as elites da cidade, mas seu interesse verdadeiro estava nas pessoas, nas conexões que ela fazia com elas. Isso parecia tão distante da realidade que ele conhecia, onde tudo era superficial e transacional. Você deve ouvir muitas histórias interessantes, então, Arthur comentou, sorrindo levemente. Com certeza. Algumas são bem engraçadas, outras são tristes. Mas é isso que torna tudo tão dinâmico. Marina riu, lembrando de alguns casos, o que fez Arthur sorrir junto. Conforme o diálogo avançava, Arthur sentiu que o tempo passava mais rápido do que ele esperava. Cada palavra trocada fazia crescer algo dentro dele, algo que ele não reconhecia completamente, mas sabia que estava ali. A sensação de leveza, de autenticidade, era irresistível. De forma espontânea, ele perguntou: Você tem algum tempo livre hoje? Talvez pudéssemos tomar um café depois que seu turno acabar. As palavras escaparam antes que ele pudesse reconsiderar, e, por um momento, ele se arrependeu de ter sido tão direto. Mas Marina não pareceu incomodada. Pelo contrário, ela olhou para ele com surpresa e, em seguida, sorriu de novo. Parece uma boa ideia. Eu saio em 1 hora. O coração de Arthur bateu um pouco mais forte, e ele soube naquele instante que aquela interação estava ultrapassando os limites de um simples cliente-vendedora. Havia algo mais ali, algo que ele não conseguia ignorar. Enquanto esperava por Marina, ele se sentou em um café próximo à boutique, refletindo sobre o que estava acontecendo. Ele, um milionário que sempre teve tudo o que queria, estava agora nervoso e empolgado com a ideia de tomar um simples café com uma jovem que nem sabia sua verdadeira identidade. O que estava acontecendo com ele? A questão o incomodava, mas, ao mesmo tempo, o excitava. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vivo, longe do peso que o dinheiro trazia. 1 hora depois, Marina apareceu no café, ainda vestindo o uniforme da boutique, mas agora com uma leveza no olhar que parecia contagiante. Espero não ter demorado, disse ela ao sentar-se. De forma alguma, Arthur respondeu. Estou feliz que você tenha aceitado o convite. Enquanto conversavam sobre coisas triviais, o dia dela na loja, histórias engraçadas de clientes e até alguns sonhos e aspirações, a barreira invisível entre eles parecia se dissolver. Arthur estava se permitindo ser apenas ele, sem o peso de seu sobrenome ou de sua fortuna. A leveza do momento era palpável, e ele percebeu que estava gostando mais do que esperava. Conforme o café avançava, Arthur sabia que algo havia mudado. Ele queria mais momentos como aquele, mais interações genuínas. Marina era diferente de tudo que ele conhecia, e essa diferença era exatamente o que o atraía. Os dias passaram desde aquele café, mas algo havia mudado dentro de Arthur. Ele não conseguia parar de pensar em Marina, em como as conversas fluíam tão naturalmente e em como ela parecia enxergar nele algo que ninguém mais via. Era uma sensação estranha e, ao mesmo tempo, reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia conectado com alguém de verdade, sem as barreiras que sua fortuna normalmente erguia entre ele e as outras pessoas. Decidido a aprofundar essa conexão, Arthur começou a frequentar a boutique com mais frequência. Mas, ao invés de gastar grandes quantias de dinheiro, ele fazia pequenas visitas, sempre com a desculpa de ver alguma peça nova ou comprar um item simples. Marina, por sua vez, continuava a tratá-lo com a mesma simpatia, sem jamais questionar sua presença recorrente. Para ela, Arthur era apenas um cliente que se tornará familiar e alguém com quem gostava de conversar. Um dia, enquanto ele experimentava uma jaqueta que ela havia sugerido, Marina comentou, casualmente: Estou com vontade de comer algo diferente hoje, mas não conheço muitos lugares legais por aqui. Arthur viu ali a oportunidade perfeita para criar um novo momento entre os dois. Que tal eu te levar para um lugar interessante? Sugeriu ele,
tentando parecer despreocupado, mas sentindo a tensão em seu peito. Marina pareceu surpresa, mas logo abriu um sorriso. Por que não? Respondeu, sem hesitar. Mas nada muito caro, ok? Algo simples. Arthur riu consigo mesmo ao ouvir aquilo. Mal sabia ela o quanto ele estava acostumado ao oposto do simples. No entanto, ele aceitou o desafio com prazer. Levaria a Marina a um lugar que ela nunca esperaria e mais que também se alinhasse com o tipo de experiência que ele buscava. Algumas horas depois, eles estavam sentados em um pequeno restaurante familiar, bem distante dos restaurantes luxuosos e caros que Arthur costumava frequentar. O ambiente era acolhedor, com cadeiras de madeira desgastadas e uma decoração simples, mas charmosa. O aroma de comida caseira enchia o ar, e o som de risadas e conversas descontraídas completava o cenário. Marina olhou ao redor, impressionada. Eu nunca teria encontrado esse lugar sozinha. É perfeito, disse, sorrindo para Arthur. Ele se sentiu satisfeito por ter acertado na escolha. Achei que você ia gostar, respondeu ele, enquanto serviam os pratos. Enquanto comiam, a conversa fluía com a mesma facilidade que antes. Marina contou mais sobre sua vida, mencionando como trabalhava duro para sustentar sua família e como esperava, um dia, abrir sua própria loja. Eu amo trabalhar com moda, mas seria incrível ter algo meu. Um lugar onde eu pudesse realmente expressar meu estilo e minha visão. Seus olhos brilhavam enquanto falava de seus sonhos, e Arthur notou o quanto ela era ambiciosa e determinada. Ele, por outro lado, falou menos sobre si mesmo. Minha vida é um pouco diferente da sua, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Não cresci com muitas preocupações, mas às vezes me sinto desconectado de tudo isso. Marina observava com atenção, sem julgamentos. Isso é normal, eu acho. Todo mundo tem suas próprias batalhas, não importa de onde venham. As palavras de Marina o atingiram de uma forma que ele não esperava. Ela parecia entender algo sobre ele que ninguém mais havia conseguido captar. A simplicidade de sua vida, suas preocupações e seus desejos faziam com que ele enxergasse o mundo de uma maneira nova e uma visão distante do luxo e das aparências com as quais estava acostumado. E você, o que mais quer na vida? Perguntou ela, de forma genuína. Arthur ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Eu acho que quero ser feliz. Mas, às vezes, parece que a felicidade está sempre em algum lugar distante, difícil de alcançar. Ele não queria se aprofundar muito nas suas frustrações com o mundo de luxo, mas sentiu que estava compartilhando algo importante. Acho que todos nós estamos procurando isso, de um jeito ou de outro, disse Marina, enquanto pegava sua bebida. Mas a felicidade está nas pequenas coisas, sabe? Momentos como este, com boa comida, boas conversas. Isso é o que realmente importa. Arthur sorriu, sentindo o peso de suas preocupações diminuir enquanto ouvia aquelas palavras. Ela tinha razão, pensou. Estar ali, com Marina, em um ambiente simples, compartilhando uma refeição e conversas sinceras, trazia um tipo de satisfação que ele não sentia há muito tempo. Era como se, por um breve momento, ele pudesse esquecer a pressão de sua vida e simplesmente viver. Conforme a noite avançava, eles continuaram a trocar histórias e opiniões sobre a vida. Marina, com sua visão prática e otimista, oferecia um contraste revigorante ao mundo de excessos de Arthur. Ele, por outro lado, sentia-se cada vez mais conectado a ela, e não apenas pela atração física, mas pela forma como ela o fazia sentir-se leve e livre de julgamentos. A amizade que estava se formando entre eles era real, e isso assustava e encantava Arthur ao mesmo tempo. Ele sabia que não podia continuar mentindo sobre quem realmente era, mas o medo de perder o que estava construindo com Marina fazia adiar qualquer confissão. Por fim, ao saírem do restaurante, Arthur a acompanhou até sua casa, e eles se despediram com um abraço casual, mas carregado de significados. Obrigada pela noite, disse Marina. Foi divertido. Eu que agradeço, respondeu Arthur, sorrindo. A gente precisa repetir isso. Ela assentiu, com um brilho nos olhos que ele começava a reconhecer.
com certeza. Enquanto ela entrava em casa, Arthur ficou parado por alguns segundos, olhando para a porta que se fechava. Ele sabia que as coisas estavam mudando. A amizade que estava surgindo entre eles era especial, mas também carregava um peso, o segredo que ele mantinha sobre sua verdadeira identidade. Em algum momento, ele teria que lidar com isso. Mas, por enquanto, ele queria apenas aproveitar o que tinham, sem complicações. Os dias que se seguiram trouxeram a Arthur uma sensação de ansiedade que ele não conseguia explicar completamente. Ele continuava visitando a boutique, encontrando-se com Marina, e suas conversas se tornavam cada vez mais profundas. No entanto, o peso de sua mentira começava a crescer a cada nova interação. Quanto mais ele se aproximava dela, mais difícil ficava manter a fachada. Cada momento juntos trazia à tona a dualidade que o perseguia. Arthur, por um lado, se sentia cada vez mais conectado a Marina. Ela era diferente de todas as outras pessoas com quem ele convivia, indireta, sincera, sem se deixar levar por aparências ou luxos. Por outro lado, ele sabia que estava construindo algo frágil, baseado em uma mentira. O problema não era só o fato de que ele não tinha contado quem realmente era, o problema maior era o impacto que isso poderia ter sobre ela. Como ela reagiria ao descobrir que ele não era apenas um cliente comum, mas um dos homens mais ricos da cidade? E o pior de tudo, será que ela acreditaria que tudo entre eles fora genuíno, ou pensaria que ele havia manipulado a situação? Esses pensamentos começavam a pesar cada vez mais em sua mente. As interações com Marina, que antes eram tão leves e espontâneas, agora vinham acompanhadas de uma pontada de culpa. Ele queria contar a verdade, mas o medo de perder tudo que estava construindo o paralisava. Uma noite, em sua cobertura, Arthur se pegou olhando para o reflexo de si mesmo no grande espelho da sala. As roupas caras, o relógio de grife, tudo aquilo parecia ser de uma vida distante, embora ele ainda estivesse preso nela. Quem era ele, afinal? Um milionário cercado por falsidade, ou o homem que Marina acreditava conhecer? Pela primeira vez, Arthur sentia que a resposta não era clara. No fundo, ele sabia que não poderia adiar essa verdade para sempre. Mas, por enquanto, ainda não estava pronto. Enquanto Arthur lutava internamente com seus dilemas, Marina também começava a ter suas próprias dúvidas. Embora apreciasse a companhia de Arthur, alguns detalhes sobre ele começavam a não fazer sentido. Ele era sempre atencioso, gentil e parecia interessado nas coisas mais simples, o que ela admirava, mas havia algo diferente nele. Alguns gestos, algumas frases soltas faziam Marina se perguntar se havia algo que ele não estava contando. Por exemplo, ele sempre pagava com um cartão de crédito que parecia ser de um banco exclusivo, algo que não combinava com a simplicidade que ele projetava. Além disso, havia a questão de como ele nunca falava muito sobre sua própria vida. Ele escutava com atenção quando ela falava sobre seus sonhos e dificuldades, mas era notavelmente vago quando o assunto voltava para ele. Arthur não é como os outros homens com quem eu saí, Marina pensava frequentemente. Ele é educado, atento e, acima de tudo, não parece se importar com o tipo de vida que levo. Mas por que ele parece evitar falar de si mesmo? Essas dúvidas começaram a rondar sua mente mais do que ela gostaria de admitir. Em uma das pausas no trabalho, enquanto conversava com sua colega de boutique, Luísa, Marina deixou escapar alguns de seus pensamentos. Você não acha estranho que ele nunca fale sobre a vida dele? Quero dizer, eu gosto muito dele, mas parece que ele está sempre escondendo algo. Luísa, que tinha um temperamento descontraído, mas também era extremamente observadora, riu. Olha, Marina, às vezes os homens só querem parecer mais interessantes mantendo um certo mistério. Talvez ele só seja mais reservado. Pode ser, mas ele tem um jeito diferente, respondeu Marina, mordendo o lábio, pensativa. Tipo, ele sempre paga com um cartão de um banco de elite. Não combina com o resto. Ah, querida, quem sabe ele só está tentando te impressionar, Luísa sugeriu, ainda sem dar muita importância. Mas se você acha que tem algo mais aí, talvez seja bom perguntar diretamente. Se ele não tiver nada a esconder, vai te dizer a verdade.
As palavras de Luísa ficaram na cabeça de Marina pelo resto do dia. Embora ela tivesse seus momentos de desconfiança, ainda havia uma parte de seu coração que confiava em Arthur. Ele sempre fora gentil, nunca demonstrara qualquer sinal de interesse que não fosse sincero, e ela gostava de estar com ele. Mas as dúvidas eram como uma pequena pedra no sapato e incômodas, mesmo que não fossem suficientes para parar de andar. Naquela noite, em casa, Marina ponderou sobre o que Luísa havia dito. Talvez fosse hora de perguntar mais diretamente sobre a vida de Arthur, sobre seu trabalho, sobre quem ele realmente era. Afinal, se eles estavam construindo algo juntos, a verdade precisava estar presente em ambos os lados. Mas ela não queria assustá-lo, e muito menos parecer desconfiada sem razão. O equilíbrio entre continuar a confiar e querer saber mais era delicado. Marina sabia que, no fundo, gostava muito de Arthur, mais do que gostaria de admitir. E isso tornava o medo de estar sendo enganada ainda maior. Na manhã seguinte, quando se olhou no espelho, Marina tomou uma decisão. Ela iria encontrar uma maneira sutil de descobrir mais sobre ele, sem pressioná-lo, mas buscando entender melhor quem era o homem por quem estava se apaixonando. Nos dias seguintes, Marina começou a observar Arthur com mais atenção. Ele não parecia ter notado sua leve mudança de atitude, mas ela estava mais vigilante. Enquanto ele mantinha o comportamento habitual e sempre gentil, sempre interessado no que ela tinha a dizer, Marina não conseguia ignorar o sentimento de que algo importante estava sendo escondido. Ela decidiu que seria cuidadosa ao fazer suas perguntas, e a oportunidade surgiu em uma tarde tranquila. Eles haviam combinado de almoçar juntos em um parque, algo simples, como Arthur sempre parecia preferir. Marina aproveitou o momento descontraído para tentar obter mais informações sobre sua vida. Então, Arthur, ela começou, fingindo casualidade, você nunca fala muito sobre seu trabalho. O que exatamente você faz? O silêncio que se seguiu foi breve, mas suficiente para que Marina notasse a tensão. Arthur, que estava prestes a tomar um gole de sua bebida, parou por um segundo antes de responder. Ah, eu faço algumas coisas aqui e ali. Trabalho com investimentos, mas nada muito interessante. Ele sorriu, tentando manter o tom leve, mas a resposta vaga não passou despercebida. Marina sentiu uma leve decepção, mas manteve o sorriso. Investimentos, hein? Parece interessante. Deve ser bom ter liberdade para escolher o que fazer, ela continuou, tentando abrir mais a conversa, mas Arthur desviou o assunto rapidamente. E você? Como estão as coisas na boutique? Alguma novidade interessante? A maneira como ele habilmente evitava falar de si mesmo reforçava as suspeitas de Marina. Ela tentou, então, mudar a abordagem, focando em outros aspectos da vida dele, mas todas as respostas pareciam cuidadosamente construídas para não revelar muito. Isso a deixou ainda mais intrigada, e, apesar de gostar da companhia de Arthur, o desconforto crescia a cada interação. A verdade parecia estar tão perto, e, ao mesmo tempo, intocável. Arthur estava escondendo algo importante, e Marina sabia que precisaria descobrir por si mesma, se ele não fosse capaz de contar. Mas quanto mais tempo ela deveria esperar? Enquanto isso, Arthur também se sentia cada vez mais pressionado por dentro. As perguntas de Marina estavam se tornando mais frequentes e diretas, e ele sabia que, eventualmente, seria forçado a revelar a verdade. Mas o medo do que poderia acontecer depois o paralisava. Será que ela o perdoaria por ter escondido sua verdadeira identidade? E mais importante, será que ela acreditaria que seus sentimentos eram genuínos? O dilema o acompanhava a cada momento que passava com ela. Marina representava tudo o que ele havia desejado e uma pessoa real, com quem ele poderia ser ele mesmo, sem as máscaras do luxo ou da fama. Mas, ironicamente, a maior barreira entre eles era uma mentira que ele havia construído para protegê-la de sua verdadeira identidade. Certa noite, enquanto estava em casa, Arthur se viu novamente perdido em seus pensamentos. Ele estava sentado à mesa, um copo de vinho em mãos, enquanto olhava para a vista da cidade. Lá embaixo, as luzes brilhavam, e as pessoas pareciam tão pequenas e distantes.
Era exatamente assim que ele se sentia em relação ao mundo ao seu redor, um observador distante, incapaz de se conectar genuinamente com as pessoas por causa de sua posição. Mas com Marina, as coisas eram diferentes. Com ela, ele se sentia humano, livre das expectativas sufocantes da sociedade rica. E, ao mesmo tempo, essa mentira que ele mantinha fazia com que tudo parecesse uma ilusão frágil, prestes a desmoronar. Arthur pegou o celular, ponderando por um momento antes de abrir o aplicativo de mensagens. Ele queria falar com Marina, contar a verdade, acabar com essa angústia antes que fosse tarde demais. Mas como começar? Como revelar algo que poderia destruir o que eles estavam construindo? Seus dedos pairaram sobre o teclado, hesitantes. Ele digitou uma mensagem simples: e Marina, podemos conversar amanhã? Preciso te contar algo importante. Antes que pudesse enviar, o telefone vibrou em suas mãos. Uma mensagem de Marina apareceu na tela. Oi, Arthur. Queria saber se você quer sair amanhã. Estava pensando em conhecer aquele restaurante novo perto da boutique. O que acha? O coração de Arthur deu um salto. Ela não suspeitava de nada, pelo menos não naquele momento. E ele, mais uma vez, cedeu ao medo. Apagou a mensagem que havia escrito e respondeu de forma casual: claro, podemos ir sim. Mais uma vez, ele adiava a verdade, e o conflito interno continuava a crescer. O tempo estava se esgotando, e Arthur sabia que, a cada dia que passava sem contar a verdade, a situação só piorava. Mas ele não conseguia se livrar do medo de perder Marina para sempre. No fundo, Arthur sabia que a única forma de salvar o que eles tinham era contar a verdade. Mas quanto mais ele adiava, mais se afundava no dilema emocional que o consumia. A revelação estava inevitável, mas seria ele capaz de lidar com as consequências? O jantar no novo restaurante começou de forma descontraída, assim como os outros momentos que Arthur e Marina haviam compartilhado até então. A atmosfera era acolhedora, e a iluminação suave deixava o local ainda mais agradável. Marina parecia animada, fazendo comentários sobre o ambiente e o cardápio, enquanto Arthur tentava disfarçar a inquietação que o consumia. A cada sorriso que ela lhe oferecia, ele sentia o peso da mentira crescendo. A noite estava perfeita demais para que ele estragasse tudo com uma confissão, e ao menos era isso que ele dizia a si mesmo. Mas, no fundo, sabia que essa era apenas mais uma desculpa para adiar o inevitável. A verdade não poderia ser adiada por muito mais tempo. Enquanto saboreavam o jantar, Marina comentou casualmente: sabe, Arthur, eu estive pensando sobre o que você me disse outro dia. Sobre sua vida ser diferente. O comentário fez o estômago de Arthur revirar. Esse era o momento. Ele sabia que precisava ser honesto, mas as palavras não saíam. Ele abriu a boca para falar, mas, antes que pudesse se manifestar, foi interrompido por uma voz familiar. Arthur! Há quanto tempo? O rosto de Arthur ficou pálido no mesmo instante. Ele virou-se lentamente para ver um homem se aproximando da mesa. Era Rafael, um de seus amigos mais antigos, e alguém do círculo de milionários que ele costumava frequentar, mas que estava tentando evitar. Rafael era do tipo extravagante, que adorava ostentar e falar sobre dinheiro sem a menor discrição. Não acredito que você está aqui nesse lugar. Pensei que nunca mais te veria em um restaurante comum como esse, exclamou Rafael, em um tom brincalhão, mas que para Arthur soava como uma faca cortando o ar. Marina, sentada do outro lado da mesa, olhou para Arthur com uma expressão de surpresa. Restaurante comum? Ela repetiu, confusa. Arthur tentou esboçar um sorriso tenso, enquanto Rafael continuava a falar, sem perceber o desconforto evidente do amigo. E quem é essa? Perguntou Rafael, lançando um olhar curioso para Marina. Uma nova amiga? O pânico cresceu dentro de Arthur. Ele sabia que Rafael não tinha intenção de causar problemas, mas cada palavra que saía de sua boca tornava a situação mais insustentável. Na verdade, Marina, e Arthur começou, sua voz vacilando. Eu preciso te contar uma coisa.
Marina olhou fixamente, agora com um misto de confusão e preocupação nos olhos. Arthur, o que está acontecendo? Eu não fui completamente honesto com você, ele disse, sentindo o peso de cada palavra. Eu não sou exatamente quem você pensa que eu sou. Rafael, percebendo a gravidade da situação, fez uma expressão de surpresa e deu um passo para trás. Vou deixar vocês conversarem, ele disse, recuando para dar privacidade ao casal. Mas o estrago já estava feito. Marina, ainda tentando processar o que acabará de acontecer, ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Arthur. Não é quem eu penso que você é, repetiu ela, a confusão agora se transformando em desconfiança. Arthur respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Eu deveria ter te contado antes, mas... Eu sou milionário, Marina. Eu nasci em uma família muito rica, e tudo que tenho, e vem disso. Eu nunca precisei me preocupar com dinheiro, e ele fez uma pausa, tentando organizar seus pensamentos, eu só queria ser tratado como uma pessoa comum. Quando te conheci, você foi diferente. Você me tratou de maneira sincera, e eu não queria que isso mudasse. Marina ouvia atentamente, mas sua expressão havia mudado. O choque e a decepção eram evidentes. Você mentiu para mim, Arthur, ela disse, com a voz tremendo levemente. Todo esse tempo, eu pensei que você fosse alguém como eu. Eu pensei que nós estávamos construindo algo real. Nós estávamos, Arthur respondeu, desesperado para fazê-la entender. Nada do que senti por você foi uma mentira. Eu só não queria que você me visse como os outros veem. Marina balançou a cabeça, os olhos cheios de mágoa. Mas eu te vi como você queria que eu visse, não como você realmente é, ela disse, suas palavras cortantes como facas. Você me fez acreditar que era alguém comum. E eu confiei em você. Arthur sentiu a dor de cada palavra. Ele sabia que havia magoado Marina profundamente, e agora temia que o dano fosse irreparável. Eu sei que errei. Eu deveria ter te contado desde o início. Mas, por favor, acredite em mim quando digo que o que sentimos, e isso é real, ele implorou. Mas Marina se afastou, cruzando os braços em uma tentativa de se proteger da torrente de emoções que a envolviam. Eu preciso de um tempo, Arthur. Preciso pensar. Ela se levantou da mesa, deixando Arthur sozinho, seu coração pesado de culpa e arrependimento. Ele a observou sair do restaurante, sentindo que a distância entre eles agora era muito maior do que a porta que ela acabará de atravessar. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções para Marina. Ela se afastou completamente de Arthur, recusando suas mensagens e chamadas, preferindo o silêncio para tentar entender o que havia acontecido. Ela não sabia como processar a mentira que ele havia sustentado durante todo esse tempo. A dor da traição era profunda, e não apenas pela mentira em si, mas pelo que isso significava para ela. Tudo o que haviam construído estava baseado em uma falsa premissa. Ela se perguntava repetidamente, quem era Arthur, afinal? O homem que compartilhava cafés simples e conversas honestas, ou o milionário que havia mentido para protegê-la de uma verdade que, de alguma forma, ele considerava demais para ela? Marina não sabia mais no que acreditar. Ela tentou se distrair, afundando-se no trabalho na boutique, mas até isso parecia diferente. Cada cliente que entrava era um lembrete de como Arthur havia entrado em sua vida de maneira tão despretensiosa. A cada dia que passava, o espaço que ele ocupava em seus pensamentos parecia crescer, e com ele, as dúvidas e as mágoas. Você está bem? Perguntou Luísa, certa manhã, ao notar o olhar distante de Marina. Você anda tão diferente ultimamente. É por causa daquele cara, não é? Marina suspirou, tentando manter a compostura. Sim, e é o Arthur. Eu descobri que ele mentiu para mim. Ele não é quem disse ser. Ele é rico, Luísa. Muito rico. A amiga arqueou as sobrancelhas, surpresa. Rico? Tipo, quanto? Muito. Tipo, milionário.
E eu não fazia ideia. Luísa fez uma pausa antes de responder. Entendo que você esteja chateada, mas ele parece gostar muito de você. Será que ele mentiu porque tinha medo de perder o que vocês estavam construindo? Marina pensou por um momento. Sim, talvez fosse isso. Mas o fato de ele ter escondido sua verdadeira identidade por tanto tempo ainda era uma barreira que ela não conseguia superar. Eu só preciso de um tempo para pensar, respondeu ela, finalmente. A verdade era que, mesmo magoada, Marina sentia a falta de Arthur. Os momentos que passaram juntos, as conversas sinceras, em tudo aquilo parecia real para ela. Mas agora, com a revelação, ela se perguntava se poderia confiar nele novamente. Seria possível reconstruir a confiança depois de uma mentira tão grande? Enquanto isso, Arthur também estava passando por um período de angústia. Desde o momento em que Marina saiu do restaurante, ele sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. As tentativas de entrar em contato com ela haviam sido todas em vão. Ele sabia que a culpa era inteiramente sua, e a dor de ter magoado alguém tão importante para ele era insuportável. Arthur se viu confinado em sua cobertura, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O luxo e o conforto de seu lar agora pareciam irrelevantes. O que ele mais desejava, e Marina, estava além de seu alcance, e ele não sabia como corrigir o estrago que havia feito. Em uma noite particularmente solitária, ele se encontrou conversando com Marcelo, um amigo que, ao contrário de Rafael, era mais sensível e entendia a profundidade das emoções de Arthur. Eu estraguei tudo, disse Arthur, sua voz carregada de arrependimento. Eu devia ter contado para ela desde o começo, mas fui covarde. Agora ela não quer nem falar comigo. Marcelo balançou a cabeça, compreensivo. Você não é o primeiro a tentar esconder uma parte de si mesmo por medo, Arthur. Mas esconder quem você é só te levou a esse ponto. Se ela realmente significa tanto para você, talvez você devesse dar a ela o tempo que precisa e, quando for a hora certa, tentar de novo. Mas dessa vez, sem mentiras. As palavras de Marcelo ecoaram na mente de Arthur. Ele sabia que dar tempo a Marina era o único caminho possível agora. Mas e se o tempo só a afastasse ainda mais? Esse era o maior medo que o atormentava. Ele queria ir até ela, explicar, pedir desculpas, mas sabia que isso só a pressionaria mais. Arthur olhou pela janela, a cidade abaixo parecendo ainda mais distante e fria. A verdade é que ele sempre soubera que sua vida de riqueza criava barreiras com as pessoas, mas ele nunca imaginara que essa barreira pudesse destruí-lo emocionalmente dessa maneira. Nos dias que se seguiram, Arthur fez o que Marina pediu, deu espaço. Ele manteve a distância, resistindo à tentação de tentar forçar uma reconciliação. Mas cada segundo sem contato só aumentava a dor. Ele se perguntava se, ao dar espaço, estava, na verdade, perdendo-a para sempre. Semanas se passaram desde a última vez que Arthur e Marina haviam se visto. O distanciamento começava a parecer permanente, e, a cada dia, Arthur se perguntava se havia perdido sua chance para sempre. Ele sabia que dar espaço a ela era a coisa certa a fazer, mas agora a ausência de contato estava se tornando insuportável. Era hora de agir. Uma tarde, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, Arthur tomou uma decisão. Ele não podia esperar mais. Se realmente queria uma segunda chance com Marina, teria que lutar por ela. Não podia mais adiar a verdade, nem esconder-se atrás de suas desculpas. Precisava ser honesto, vulnerável, e acima de tudo, corajoso. Determinado, Arthur foi até a floricultura local e comprou um buquê de flores simples, mas cuidadosamente escolhidas. Nada extravagante. Ele sabia que Marina valorizava os gestos simples, e era isso que queria transmitir, uma sinceridade que não estava atrelada à riqueza. Com o coração acelerado e as mãos suadas, ele seguiu até a boutique onde ela trabalhava, sem saber se ela aceitaria vê-lo. Ao chegar à loja, ele sentiu o estômago revirar. Marina estava lá, atrás do balcão, ocupada com alguns papéis. Por um breve momento, Arthur hesitou, questionando-se se realmente deveria estar ali.
Mas, antes que pudesse se convencer do contrário, ela ouviu. Seus olhos se encontraram, e o ar pareceu parar por um instante. Marina congelou no lugar, claramente surpresa ao vê-lo ali. Arthur, segurando o buquê, deu alguns passos hesitantes em direção a ela. Marina, começou, sua voz baixa, quase quebrada. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada depois do que fiz. Mas eu precisava tentar. Ela o observava com uma mistura de emoções e surpresa, mágoa e talvez algo mais que ele não conseguia identificar. Eu não vim para justificar o que fiz, continuou Arthur, porque não há justificativa. Eu errei. Mas quero que saiba que tudo o que senti por você foi verdadeiro. Eu tive medo de que, quando você soubesse quem eu era de verdade, me visse como todos os outros. E eu não queria isso. Nunca quis. Marina permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção, mas sem esboçar qualquer reação imediata. O silêncio entre eles era pesado, carregado de sentimentos não ditos. Eu não sei se você pode me perdoar, Arthur prosseguiu, com a voz tremendo. Mas eu queria te dar essas flores, como um gesto de sinceridade. E para te dizer que, por mais que tenha errado, eu estou aqui, disposto a ser honesto com você. Sobre tudo. Marina, que até então mantinha uma postura fechada, respirou fundo e olhou para as flores que ele segurava. Algo dentro dela começou a amolecer. Apesar da mágoa, ela sabia que o que haviam compartilhado até aquele momento era real. Os sentimentos que surgiram entre eles não haviam sido uma ilusão. Ela podia sentir isso, mesmo diante da mentira que ele havia mantido por tanto tempo. Eu não sei o que dizer, Arthur, ela finalmente falou, sua voz suave, mas ainda marcada pela dor. Eu não vou mentir. Fiquei magoada, muito magoada. A mentira foi grande demais. Eu me senti traída, senti que tudo o que vivemos foi baseado em algo que não era real. Eu entendo, ele respondeu imediatamente, seus olhos demonstrando o arrependimento que carregava. E não espero que tudo se resolva de uma hora para outra. Eu só quero que você saiba que estou aqui, disposto a consertar o que eu estraguei, se você me der uma chance. Marina abaixou o olhar para as flores por um instante, absorvendo suas palavras. Ela queria acreditar nele, queria dar uma chance, mas sabia que isso não apagaria a dor que sentiu ao descobrir a verdade. Eu ainda preciso de tempo, ela disse, quase como se estivesse falando mais para si mesma do que para ele. Mas acho que podemos começar conversando. Honestamente, desta vez. Arthur assentiu, com o coração um pouco mais leve. Conversar, com honestidade. Eu posso fazer isso. Ela sorriu, ainda que de maneira contida, e estendeu a mão para pegar as flores que ele oferecia. Essas são lindas, obrigada. Nada extravagante, como eu disse, ele brincou, em um tom suave, tentando aliviar a tensão. Marina riu levemente, e pela primeira vez desde o confronto no restaurante, Arthur sentiu uma fagulha de esperança. Os dois se sentaram em uma pequena mesa no canto da boutique, onde começaram a conversar de verdade. Arthur contou a ela sobre sua vida e sua família, o peso que sentia por ser visto apenas como o rico por todos ao seu redor, e o quanto aquilo o havia afastado das pessoas ao longo dos anos. Pela primeira vez, ele abriu seu coração, sem esconder nada. Marina, por sua vez, compartilhou suas inseguranças, suas dúvidas sobre o futuro, e como a mentira de Arthur a havia feito questionar sua própria capacidade de confiar. Ela foi sincera, mas ao mesmo tempo, deixava transparecer que ainda havia sentimentos por ele. O distanciamento não havia apagado o que ela sentia, e essa conversa estava começando a reconstruir a ponte entre eles. Ao final da tarde, enquanto eles se despediam, Arthur sentiu que o primeiro passo havia sido dado. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora, ao menos, estavam caminhando juntos. As semanas que se seguiram à reconciliação entre Arthur e Marina foram marcadas por um processo gradual de reconstrução. Ambos sabiam que a confiança, uma vez abalada, levaria tempo para ser plenamente restaurada. Mas, dessa vez, havia honestidade. Arthur,
fiel à sua promessa, não escondeu mais nada. Eles conversavam sobre tudo, desde os momentos mais triviais até os assuntos mais profundos. Ele contou a ela sobre os desafios de ser herdeiro de uma vasta fortuna, sobre a pressão de manter as aparências e o constante medo de ser julgado apenas pelo que possuía. Marina, por sua vez, abriu ainda mais seu coração. Ela falou sobre sua família, sobre as dificuldades que enfrentará ao longo dos anos, e sobre como sempre sonhara com um amor genuíno, sem as distrações que a riqueza frequentemente trazia. Eles passaram a se encontrar em lugares simples, os mesmos onde Marina se sentia mais à vontade. Arthur apreciava essas experiências, redescobrindo a vida além do luxo que o cercava desde sempre. Juntos, eles aprenderam a viver sem as barreiras que os separavam antes. A vida que construíam estava longe da perfeição, mas era autêntica, baseada na verdade e no respeito mútuo. Marina percebeu que, apesar de tudo, Arthur não era apenas um milionário. Ele era um homem que, como qualquer outro, buscava ser amado pelo que era, não pelo que possuía. Um dia, enquanto caminhavam por um parque, Arthur olhou para Marina e sorriu. Sabe, disse ele, acho que nunca me senti tão leve em toda a minha vida. Marina riu, balançando a cabeça. Quem diria que você, de todas as pessoas, acharia a felicidade nas coisas simples? Você me mostrou que a felicidade não está nas coisas, e sim nas pessoas que escolhemos ter ao nosso lado, ele respondeu, apertando suavemente sua mão. E eu escolho você. O caminho até aquele momento não havia sido fácil. Ambos enfrentaram seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Mas, ao final, foi o amor genuíno que prevaleceu, um amor que não dependia de status, dinheiro ou aparências. Era um amor que florescera na simplicidade, na verdade e na confiança mútua. Marina, que sempre valorizara a autenticidade, percebeu que Arthur, mesmo tendo começado com uma mentira, se mostrou vulnerável o suficiente para se redimir. Ele não era perfeito, e ela também não. Mas estavam dispostos a enfrentar seus erros e a trabalhar juntos para que o relacionamento evoluísse de forma saudável. Os meses passaram, e a relação entre eles continuou a crescer, sem os dramas ou as complicações que Marina temia no início. Eles encontraram um equilíbrio, onde Arthur respeitava a simplicidade que ela tanto prezava, enquanto Marina, por sua vez, começava a entender que o dinheiro, embora fosse parte da vida dele, não era o que definia quem ele era de verdade. A família de Marina, inicialmente apreensiva ao descobrir a verdadeira identidade de Arthur, acabou aceitando-o de braços abertos, à medida que viam o quanto ele a respeitava e a fazia feliz. E, ao contrário do que Marina imaginava, a fortuna de Arthur não mudou em nada sua essência. Ele continuou a ser o homem que ela conhecera na boutique, simples em suas ações, genuíno em suas intenções. Para Arthur, o relacionamento com Marina trouxe um novo propósito à sua vida. Ele se afastou dos excessos que antes dominavam seu cotidiano, preferindo momentos mais tranquilos e íntimos ao lado da mulher que amava. A superficialidade que tanto o incomodava foi substituída por uma conexão verdadeira, algo que ele nunca havia encontrado em seus antigos círculos sociais. Apesar das dificuldades que enfrentaram no caminho, ambos sabiam que o amor que haviam construído era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. O que os uniu, afinal, foi a descoberta mútua de que o que realmente importa não é o que se possui, mas quem se escolhe amar. No fim, a vida é isso, disse Arthur um dia, refletindo ao lado de Marina. É sobre encontrar alguém que te veja pelo que você é, e não pelo que você tem. Eu só espero que, um dia, possamos passar essa lição adiante. Marina sorriu, abraçando-o com carinho. Acho que já estamos fazendo isso. A moral da história, para ambos, era clara, e a verdadeira felicidade vem das relações que construímos, das conexões que nutrimos, e não dos bens materiais que acumulamos ao longo da vida. O dinheiro pode proporcionar conforto, mas são as pessoas que trazem significado. Marina e Arthur se tornaram um exemplo de como um relacionamento pode ser baseado na verdade, mesmo que, no início, a jornada tenha sido marcada por incertezas e medos. Eles escolheram se perdoar, escolheram confiar um no outro e, mais importante, escolheram o amor acima de qualquer outra coisa. E,
Naquele novo estado de normalidade que haviam construído juntos, eles sabiam que o futuro seria imprevisível, cheio de desafios e momentos difíceis. Mas, pela primeira vez, ambos estavam prontos para enfrentá-lo, lado a lado, sabendo que, independentemente do que viesse, tinham um ao outro.